E aí, turma? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. É um prazer imenso ter você aqui comigo hoje e eu quero que você que está chegando agora venha aqui embaixo, aperta esse botãozinho vermelho e se inscreva aqui no nosso canal. Do ladinho vai aparecer um sininho, você clica nesse sininho para você ser notificado para todo o conteúdo novo que for lançado aqui, para você acompanhar todos os nossos episódios, e tem sido episódios incríveis, um melhor do que o outro, e você não pode ficar de fora, tá certo? E já vai aproveitando e compartilha com mais e mais pessoas, já deixa o seu like aqui também, porque hoje o nosso podcast tá imperdível. Agora deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje. Eu vou apresentar para vocês o Júnior Rochirola, é escritor, best-seller, pastor sênior da igreja Reviver e lidera uma comunidade cristã socialmente relevante com extensões no Brasil e Haiti. Júnior também é bacharel em teologia e pós-graduado em teologia bíblica, muito conhecido pelo seu livro Café com Deus Pai. Muito bem-vindo, pastor Júnior. Seja muito bem-vindo ao Espiritualmente Podcast. Muito obrigado pelo carinho. Também estou muito feliz por estarmos aqui juntos. Com certeza vai ser um podcast onde Deus vai falar fortemente aos nossos corações. Com certeza. A gente estava conversando aqui um pouquinho, eu estava compartilhando com ele de algumas experiências semelhantes, porque também tem um outro livro aqui que ele vai falar daqui um pouquinho mais, que é o Encontrei um Pai. Nós estamos falando aqui sobre a história de vida dele e a gente vai compartilhar um pouquinho para conhecer um pouco mais dele. Fala um pouquinho mais sobre a sua história, de onde você vem, como tudo começou, o lugar onde você nasceu, suas experiências dentro da sua família, na sua casa, para a gente conhecer um pouquinho mais. A gente gosta de conhecer as pessoas mais intimamente, né? O pessoal fica aqui, nossa, vamos conhecer mais, vamos entrar na intimidade, né? Então abre um pouquinho da intimidade sua pra gente conhecer um pouquinho mais. Eu sou do Sul, eu nasci em Itajaí, Santa Catarina. Aí, ó, conterrâneo, tá vendo? Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ali, ó, não falei? Eu costumo dizer, Douglas, sabe, que eu moro onde o Brasil inteiro tira férias. Porque eu moro no litoral ali, né? Ah! Lá de Balneário Camboriú, Itapema, aquela região ali. Perfeito. Então, uma região linda, você que não conhece, vale muito a pena, né? Dar uma volta por lá, porque realmente é um lugar lindo. Eu nasci ali, foi ali também que Deus me levantou como pastor, e hoje a minha comunidade é ali também, né? A igreja Reviver, ela é situada, sede ali em Itajaí. E agora eu também estou ampliando, estou abrindo algumas extensões e eu comecei pelo Rio Grande do Sul. Né? Então hoje nós temos 4 igrejas no Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre, Sapucaia do Sul, Viamão, então é aquela região tudo ali. pertinho de mim ali, a gente mora lá no bairro, na cidade de Canoas, no bairro Matias Velho. No lado, na verdade, aí, né? No lado. Olha aí, tá vendo? Deus trazendo as pessoas pra... A gente sai lá do Rio Grande do Sul vindo pra São Paulo pra gravar esse podcast. Né? E nós estávamos lá no Sul, né? Legal, muito bom. E a sua família é de lá? Como foi esse processo dessa sua descoberta para o seu propósito? Como que você foi descobrindo esse propósito? Porque, obviamente, a gente não nasce dizendo assim, você é pastor, né? Sim. Você vem de uma família de pastores, você nasceu em um lar evangélico ou não? Isso foi sendo construído? Como que foi esse processo? Na verdade, não. Eu vim de um lar completamente disfuncional e um lar realmente destruído, onde aos 13 anos eu estava numa depressão profunda e foi quando eu tive um encontro com Deus. E a partir daquele encontro com Deus, eu fui sendo curado, né, dos meus traumas, das minhas feridas. Havia muitas mentiras também que eu acreditava a meu respeito. Então, tudo isso Deus foi transformando de uma forma toda especial. E nesse processo de transformação, que durou alguns anos, foi gerando de mim algo realmente assim, grandioso, que eu digo, porque eu comecei a me tornar um jovem sonhador, né? Sonhador de ser um pastor, de ter obras sociais, de fazer algo pelo próximo. Então, ali que nasceu, de fato, essa vontade e o meu chamado, que eu acredito que eu já tinha, que já era o propósito de Deus, mas o meu chamado veio à tona a partir do momento que eu consegui me aproximar de Deus Pai, porque até então eu não sabia. Eu não sabia por que eu existia,
né? A vida não tinha nenhum sentido para mim. Eu sempre costumo dizer que a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Então, há muitas pessoas sobrevivendo. Né? Então, o fato é que eu sobrevivia. Né? Eu sobrevivia e também chegou um momento mesmo, quando eu estava no fundo do poço, que eu não tinha mais vontade de continuar. Não fazia mais sentido a vida para mim. E foi nesse encontro com Deus Pai que a vida começou a fazer sentido e que os propósitos começaram a realmente ficar claros para mim, aonde eu comecei então a minha caminhada e hoje sou um pastor, escritor também, só não canto, na verdade. Eu sou metido... poxa, eu ia pedir pra você cantar aqui agora, pastor. Eu sou metido a cantar, eu até tava cantando no elevador aqui, né? Todo pastor é metido a cantar, né? Mas não é o meu chamado, não é meu dom. Legal. Agora, me fala um pouquinho, especificamente, como que foi? Teve algum episódio específico que aconteceu, que levou você aí nesse momento de 13 anos a ter esse encontro, esse despertar de uma forma específica, algo que você viu, que você ouviu, que você sentiu, um momento, um lugar que levou você a ter essa certeza desse propósito? Eu acredito que Deus é um Deus que ele cria oportunidades. Fato. E no momento onde eu precisava de fato de uma mudança, porque não tinha mais como eu seguir adiante. Nesse tempo, com 13 anos, eu estava desejando a morte, pensava em suicídio, estava completamente depressivo, acreditava em algumas mentiras. Por exemplo, eu não tive um bom relacionamento com meu pai. Então, eu, por sonhar em ter um pai, eu desejava muito ser parecido com ele. E eu não sou parecido com meu pai, eu sou parecido com a minha mãe. Então, uma das mentiras que eu acreditava, os meus olhos são claros. Então, eu tentava arrancar os meus olhos porque eu odiava eles. Você tentava arrancar literalmente? Literalmente. O que você fazia? Porque... Não, com a minha mão mesmo. Eu tentava, né? Uau. Eu odiava os meus olhos, eu odiava o meu rosto. Eu me achava feio, Por quê? Tudo isso as mentiras que eu acreditava. Porque eu acreditava que o meu pai não me amava e o meu pai não era presente na minha vida porque eu não era parecido com ele. E o sonho e o desejo de ter um pai era tamanho que eu ficava me mutilando muitas vezes, questionando muitas vezes, né? O porquê que eu nasci dessa forma, questionando Deus também, porque até então eu não tinha um relacionamento com Deus. Eu até acreditava que existia um Deus, alguém que me criou, mas não acreditava que ele foi bom para mim, porque para mim tudo dava errado. Né? Por ter nascido na família, eu questionava por que eu nasci nessa família. Né? A minha primeira surra foi aos 7 meses. Então assim, eu era um bebê meses, ainda. Você... Com 7 meses foi a minha primeira surra, né? Que eu realmente tive que passar por conta de meu pai realmente chegar alcoolizado, ele era alcoólatra. Os meus 3 primeiros irmãos morreram por conta do meu pai. Então, assim, eu tive uma vida realmente muito difícil. Quando chegou o momento de ir para a escola, para mim foi muito difícil também. Por quê? Porque o meu porto seguro era o colo da minha mãe. Então, quando ela me deixava na escola, eu ficava vulnerável. Então, aquilo me deixava com muitos medos, né? Então, eu tinha muitos medos. Eu tinha medo de me relacionar, eu tinha medo de andar, eu tinha medo de me posicionar na sala de aula, eu tinha medo... Não, eram muitos. Então, tudo isso foi me paralisando. E eu sempre costumo dizer que as poucas vezes que eu me aproximei de alguns amigos meus para, por exemplo, jogar um futebol, eu fui rejeitado também, porque eu nunca fui escolhido. Por exemplo, eu não sei jogar futebol, porque eu fui rejeitado na escola também. E não só isso, eu sofri muito bullying na escola e apanhei muito na escola. Eu fui muito ridicularizado na escola. Eu lembro de cenas, os meus colegas lá me chutando, eu caído no chão, eu sem expressão nenhuma, porque eu era muito introvertido. Então, eles falavam que eu não sabia andar, que eu não sabia correr, que eu não sabia falar. E todas essas mentiras começaram a fazer parte da minha vida e elas foram paralisando. A Bíblia diz, amor, a maldição, ela te sobrevém. Então, palavras de maldição que foram lançadas sobre a minha vida, eu amei naquele momento, e essas palavras vieram me paralisar.
né? Elas começaram a fazer parte da minha vida e até então era uma mentira, mas daqui a pouco começou a se tornar verdades. E isso foi me levando ao ponto de chegar aos 13 anos, eu desistir da escola e simplesmente me trancar no meu quarto e viver uma depressão profunda. Eu sempre costumo dizer que na dor o nosso sistema de valores é abalado e a gente se volta para aquilo que é importante. Foi exatamente no momento de maior dor que eu me voltei para aquilo que era importante, que era buscar a Deus. Porque eu recebi um convite de uma senhora e esse convite fez com que eu realmente me posicionasse e fosse à igreja com ela. E quando eu cheguei na igreja, Douglas, eu fui simplesmente assim, ó, tomado pelo mover de Deus. Eu pude realmente sentir o amor de Deus em relação à minha vida. Eu pude entender que antes que eu chegasse no ventre da minha mãe, Deus já tinha me projetado. E que eu não era a minha circunstância. Eu não era aquela situação contrária que eu estava vivendo. Eu não era aquelas mentiras que falavam a meu respeito. Eu não era realmente um cara que não era capaz. Então, tudo isso veio à tona naquela noite. E eu senti, de fato, o amor de Deus sobre a minha vida. E quando o pastor fez o apelo, eu fui para frente, eu chorei tudo que eu tinha para chorar naquele tempo. E eu saí daquele lugar, daquele local, eu já era outro Júnior. Eu tinha ainda as sequelas, exteriormente falando, fisicamente falando, mas internamente havia uma explosão muito grande. O mover do Espírito Santo sobre a minha vida. Então isso me levou realmente a começar a fazer parcerias com as verdades e deixar de lado as mentiras. Isso aos 13 anos. Aos 13 anos. E tudo isso começou a fazer sentido para você e você começou a entender isso aos 13 anos também. E naquele culto. Naquele culto parece assim, sabe quando você cai a ficha, você começa, nossa, como que eu não vi isso? Sabe quando você abre os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais e você começa a enxergar algo que você nunca enxergou, você começa a ouvir algo que você nunca ouviu. Então, foi realmente um encontro com Deus de uma forma tão profunda. É como se Deus me levasse para um lugar separado. E esse lugar me mostrasse tudo o que eu olhasse fazia sentido, porque eu olhava para o lado, eu via as pessoas faziam sentido para mim, por quê? Porque elas me amavam, elas me abraçavam. O louvor fazia sentido, a mensagem fazia sentido. Eu lembro do louvor que eles estavam cantando naquela noite, que me marcou muito, foi aquela canção, eu disse que eu não era cantor, mas vou cantar um pedacinho aqui para ti. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Então aquilo dali penetrou no mais profundo, assim, sabe, Douglas? E eu fui completamente tomado pelo mover do Espírito Santo de uma forma muito linda. Eu lembro que eu sentei no último banco. Então eu era totalmente introvertido. E assim, eu não podia ver ninguém me ver andar, me ver, tipo, olhar para mim, eu já baixava a cabeça. Mas naquela noite eu fui empoderado pelo Espírito Santo para ir lá na frente e me entregar a Jesus. Então assim, eu creio que foi uma oportunidade gerada por Deus. E eu naquele momento eu soube aproveitar aquela oportunidade. E ali eu tive a vida completamente transformada. Começou esse processo de cura, dos 13 até os 22 anos foi meu processo de cura, porque até os meus 22 anos eu não falava muito. Eu sou uma das pessoas mais improváveis para estar aqui hoje conversando com você, ou até mesmo pastoreando a igreja que eu pastoreio, né? Por quê? Porque por muitos anos eu fiquei sem falar, por muitos anos eu perdi muito da vida, sabe? Eu perdi muito daquilo que eu poderia ter vivido por conta de muitas mentiras que eu acreditei. Porque mesmo já estando na presença de Deus, a guerra espiritual, né? Espiritualmente, né?
faz sentido aqui do teu podcast, porque espiritualmente eu tinha tido um encontro com Deus, mas a minha mente precisava ser transformada. Então havia uma guerra na minha mente. Então todos os dias, por exemplo, vinham as mentiras que eu não teria amigos, porque até então eu não tinha, que eu não sabia andar. Então, por muitos anos eu ainda fiquei acreditando nessa mentira. Então eu tinha muita vergonha. Vinha a mentira que meu pai não me amava porque eu era parecido com a minha mãe. Vinha a mentira que eu nunca iria casar, que eu nunca teria família, que eu nunca seria feliz, que eu nunca teria filhos. Porque minha mãe sofreu 28 anos com meu pai. Né? Os meus 3 primeiros irmãos morreram por conta de ele ser realmente um homem muito violento. Minha mãe apanhou, minha mãe foi abusada sexualmente durante 28 anos. Ele começava uma relação com ela 9 horas da noite e terminava só no outro dia. Então, tipo assim, ela teve uma vida muito difícil, sabe? E tudo isso, eu sempre costumo dizer que filhos não vêm prontos. Filhos se constroem. Então, eu fui construído neste lar disfuncional. Né? Por exemplo, meu pai só deu aquilo que ele recebeu. Fato. Porque o meu avô, ele foi realmente um homem viciado, alcoólatra e violento. E o meu avô só deu aquilo que o pai dele entregou, porque o meu bisavô também era violento e alcoólatra. Então você vê que as famílias, elas vieram reproduzindo, né, aquilo que começou lá atrás. Né? Então, olha a importância de nós pais, né, entender que o nosso posicionamento como sacerdote, como pais, como esposo, como, enfim, como filhos também, né? Porque eu acho que também cabe a nós filhos também se posicionar. Tem até um mandamento, né? Honrar pai e mãe. E mesmo meu pai sendo quem ele era, eu honrei ele em todo o tempo. Porque minha mãe sempre dizia assim, Douglas, o teu pai é um homem bom. O que faz dele ruim é o vício. Então eu nunca tive um ódio mortal do meu pai. Teve uma vez, um momento, porque como meu pai ele era muito violento, então a gente dormiu muito tempo na rua. E a gente dormia assim em terrenos baldios. E eu lembro que eu estava uma vez em um terreno e tinha um pé de árvore, nós estávamos dormindo ali embaixo. E eu disse para minha mãe assim, eu tinha 6 para 7 anos, eu disse para minha mãe assim, mãe, o pai só faz isso com a senhora porque eu sou pequeno, porque quando eu crescer eu vou matar ele. E aí naquele dia minha mãe disse, filho, teu pai é um homem bom, filho. Ela tirou da minha mente. Ela ressignificou na sua cabeça. Exatamente, ela ressignificou. Então foi muito importante o papel da minha mãe, sabe, Douglas? Eu sou muito grato pela minha mãe é viva ainda, meu pai faleceu aos 53 anos, quando eu tinha 14 anos. Um ano depois de eu ter aceitado Jesus, eu desci as águas do batismo, e meses depois o meu pai veio a falecer. Então, aos 15 anos eu ganhei toda a minha família para Jesus, minha mãe, minhas irmãs, os meus cunhados, todos foram para a igreja, se batizaram na igreja que eu frequentava. Então Deus começou realmente a fazer algo muito lindo assim, né? Então nesse processo de cura, assim como tinham as mentiras, começaram a vir à tona as verdades. E eu comecei a acreditar, eu comecei a fazer parcerias, né, com as verdades. Então quando vinha na minha mente que eu não seria bem-sucedido, eu dizia para mim mesmo, não, eu vou conseguir vencer. Quando vinham as mentiras que eu não seria pai, não teria uma família, eu disse, não, eu vou conhecer a minha esposa, eu vou casar e eu vou ter filhos. Então, eu fui enfrentando tudo isso. E a partir do momento que eu decidi enfrentar, Deus, ele cooperou para que eu pudesse realmente ir adiante e tivesse força para vencer todas essas barreiras que as mentiras criaram na minha frente, sabe? Porque para mim era uma barreira que eu não conseguia passar. Então, aos 19 anos eu conheci a minha esposa, Michele, aos 22 eu casei, e 8 meses depois a Michele engravidou, e aos 23 anos eu estava segurando um filho nos braços. Uau! Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Em que momento da sua história, a partir do seu encontro com Deus, você entendeu que encontrou um pai? Que significado tem o título desse livro? Conta um pouquinho pra gente em que momento que você entendeu que você
havia encontrado um pai? Uhum. Eu reconheci que eu tinha encontrado um pai aos 13 anos. Tá. Mas mesmo esse encontro com Deus que eu tive aos 13 anos, eu sabia que Deus era o meu pai, que eu fui criado por Ele, que eu fui sonhado por Ele, que eu fui desenhado por Ele antes de chegar no ventre da minha mãe. Só que o relacionamento era muito difícil, porque quando você não tem um bom relacionamento com seu pai biológico, você não tem um bom relacionamento com Deus Pai. Então, esse relacionamento eu tive que desenvolver. Por isso que eu disse para ti que o meu processo de cura foi dos 13 aos 22. Porque foi o tempo que eu tive para me relacionar com Deus. Né? Foi o tempo que eu tive para me relacionar com Ele. Então, nesse sentido, esse tempo melhor fez todo sentido para mim realmente reconhecer que Deus era um pai presente, que Deus em todos os momentos estava comigo, que Ele jamais iria me abandonar. Então, eu reconheci aos 13 anos, mas o relacionamento eu desenvolvi durante todo esse período dos 13 aos 22, que foram mais ou menos uns 9 anos. Entendi. Por conta dessa paralisia, por conta desses traumas que eu tinha. Né? Porque eu era muito sequelado, Douglas. Aos 22 anos eu já era casado, para você ter uma noção. Eu tinha um carro, então eu e minha esposa íamos no mercado, ou no banco, ou em qualquer outro estabelecimento, eu só descia do carro se não tivesse ninguém na rua. Por conta de realmente acreditar ainda, lutar contra as mentiras que por muitos anos me paralisaram. Foi toda a minha infância ouvindo os meus colegas dizer que eu não sabia andar. Né? Então, para mim foi muito difícil. Porque aquilo penetrou no mais profundo da minha mente e do meu coração. Então, foi um processo que eu fui realmente sendo curado no decorrer desses anos, onde Deus falava que eu não era aquilo, que eu realmente sabia andar, que eu realmente era alguém que alegrava o coração dele, era alguém com propósito na terra. Então, várias coisas Deus foi afirmando, né, para que eu pudesse ir tendo essa transformação. Né? A minha mente ela foi sendo renovada a cada dia, por conta de muitas sequelas. Quais foram os pontos fundamentais que trouxe para você essa segurança sobre a sua autoimagem, sobre a sua identidade, nesse processo dos 13 aos 22 anos? O que você diria para uma pessoa hoje que passou pelo que você passou e que talvez enfrenta o bullying também, tem essa dificuldade de lidar com a sua autoimagem e tem essa autoimagem desconfigurada? Como que você fez essa configuração no processo? Quando eu estava no altar, me entregando a Deus, aos 13 anos, Deus falou 3 coisas para mim. Deus falou para mim quem eu era, quem eu não era e quem eu iria me tornar. Então Ele me compartilhou verdades, desfez das mentiras que eu acreditava e me mostrou um caminho. Quando eu comecei a trilhar esse caminho, foi o caminho onde eu pude ver realmente que eu fui criado à sua imagem e semelhança. Eu costumo dizer sempre, Douglas, que toda semente tem um DNA de algo extraordinário. Se você pegar uma semente de uma árvore frutífera, ela tem um DNA de algo extraordinário. Se você olhar para ela, ela é insignificante, a semente. Você passa por ela e nem percebe. Mas aquela semente plantada em terra fértil, ela vai germinar, vai crescer, vai florescer e vai frutificar. E uma semente dá milhares de frutos e se torna uma árvore linda. Eu entendo que quando você começa a trilhar esse caminho que Deus realmente nos estabeleceu através de Jesus, você começa a ver que a sua vida, sua imagem, tudo faz sentido, entende? Porque existe um propósito. E você começa a perceber que os frutos e o propósito é muito maior do que aquilo que realmente está te paralisando. Entende? Porque você começa a ver as coisas acontecerem. Né? Todo o processo de uma árvore tem
o germinar, tem o crescer, depois tem o florescer, depois tem o frutificar. Então eu vejo que são estações que você vai vivendo, e eu fui vivendo essas estações, e hoje eu sou muito bem resolvido comigo mesmo. Né? Hoje eu sei quem eu sou, quem eu não sou e quem eu vou me tornar. Então, assim, hoje se uma pessoa falar para mim, os teus olhos são feios, é uma opinião dela. Se eu não vivo com os elogios, tampouco vou viver com as críticas. Eu sei que Deus me criou para um propósito. Se Ele me fez com os olhos claros, é porque os meus olhos tinham que ser claros. Porque Ele sabe o que é melhor para mim. Entende? Então, tudo isso vai te trazendo muitas convicções. E essas convicções fazem você realmente viver quem você é, a sua essência. Você percebe realmente quem você é em Deus, e isso te dá realmente a certeza que não poderia ser diferente. Hoje eu jamais mudaria alguma coisa na minha vida, tá? Inclusive na minha vida, no meu corpo físico, não mudaria. Por quê? Porque tudo é perfeito diante de Deus, entende? Tudo que Deus faz é bom. Então, se tudo que Deus faz é bom, é bom. Essa é a verdade. Então, quando você tem a verdade te liberta. E isso faz com que você comece a se desfazer das mentiras. Então, eu diria para uma pessoa que hoje está enfrentando bullying ou está realmente em confusão, né, no sentido da mente, a mente está em confusão por conta de algumas mentiras que ela está ouvindo, enfim, eu diria o seguinte: se lance aos braços do Pai. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Você não vai conseguir ir adiante ou trilhar realmente um caminho de sucesso, onde você vai realmente viver o seu propósito e seguir o seu destino, se não for na presença do Pai. Porque assim como uma semente só frutifica em terra fértil, porque se eu colocar uma semente aqui nessa mesa, ela nunca vai germinar. Então ela sempre vai ser uma promessa, mas nunca vai dar frutos. Boa. Agora, quando é colocada em terra fértil, ela germina e aí ela cresce, floresce e frutifica. A mesma coisa é um ser humano. Se o ser humano não estiver em Deus, ele jamais vai frutificar. A vida não vai fazer sentido. Ela sempre vai, realmente, a vida dela sempre vai ser uma vida em conflito, uma vida insatisfeita. Agora, a partir do momento que você tem Jesus, que você realmente se entregou a Ele, quem tem Jesus tem tudo, não tem falta de nada. Entende? Foi isso que fez todo sentido para a minha vida. Entendi. E como que foi esse processo a partir do momento que você se identificou como filho de um pai, que é Deus, Deus Pai? Como que você foi construindo ali, identificando esse propósito ali dos seus 13 aos 22 anos? O que foi acontecendo? Porque durante o processo todo você teve que desfazer crenças limitantes que te limitavam, você teve que ressignificar comportamentos que você tinha que te bloqueavam para que você pudesse viver esse propósito. Como que foi esse tratar e esse trabalhar de Deus nesse caminho até que você então estivesse lá, um homem, agora casado, pai, pastor em uma igreja? Como foi esse processo de autodescoberta e de desenvolvimento? Foi por etapas, né? Eu até gosto de usar um exemplo, porque quando você entra numa academia e você vai tratar do corpo físico, você não chega pegando 50 quilos. Não. Né? Então você chega pegando 5, 10, depois 20, 30, até chegar em 50 quilos. E Deus não chegou e jogou tudo em cima de mim, dizendo tudo que eu iria me tornar, falando todos os propósitos. Não, ele me mostrou que ele tinha realmente um futuro brilhante para mim, que a vida faria sentido, que ele me usaria. Né? Por exemplo, nessa época eu jamais pensei em ser escritor. Eu jamais imaginaria que eu teria um livro best-seller, que hoje se tornou o livro mais lido do Brasil, que é o Café com Deus Pai. Então, eu acredito que por conta da minha estrutura. Então, ele foi me preparando por etapa. Então, eu fui gerado, Douglas, eu gosto muito, tua pergunta é muito boa, porque eu gosto muito de relembrar
esses momentos porque eu fui gerado em retiros, eu fui gerado na igreja. Eu não lembro de ter faltado uma celebração na minha adolescência e na minha juventude. Foi intenso, então. Eu fui muito intenso. Total. Eu fui muito intenso. E como não amar a igreja? Né? Até fazendo um adendo aqui, como não amar a igreja? Se foi na igreja que eu conheci a Deus, foi na igreja que eu fui curado, foi na igreja que eu conheci a minha esposa, foi na igreja que eu casei, foi na igreja que eu apresentei os meus filhos, foi na igreja que fui consagrado a pastor. Como não amar a igreja? Né? Eu sou um cara apaixonado pela igreja de Cristo na terra. Entende? E hoje eu sou pastor de uma grande igreja porque eu sou apaixonado, queima dentro de mim. Então esse processo foi dentro da igreja, esse processo foi nos retiros, esse processo foi no dia a dia, né? Através de devocionais. Eu sempre fui um cara que fiz os meus devocionais, porque um relacionamento sem diálogo, na verdade, ele morre. Então você só tem realmente um relacionamento profundo e verdadeiro se houver diálogo. Se não houver, não tem como. Então não basta nós acreditarmos em Deus, nós temos que conversar com Deus. Não basta nós dizer que nós temos fé, nós precisamos exercer a nossa fé. E você realmente vai abrindo o seu coração e confiando cada vez mais em uma pessoa a partir do momento que você conhece ela. Né? Então, como se abrir completamente para Deus se você não tem um bom relacionamento com Ele? E como eu tinha muita dificuldade de relacionamento com meu pai, para mim foi um processo também difícil. Porque como que eu iria ver Deus como um bom pai se eu tinha um péssimo? Ruim, né? Exatamente. Só que no decorrer dessa minha trajetória, as verdades que vieram à tona, a palavra que era ministrada, os devocionais que eu fazia, tudo aquilo foi fazendo com que eu me achegasse cada dia mais perto de Deus. Então, a ponto de me lançar completamente. E a partir do momento que eu me lancei completamente, eu comecei a ver que não tinha limites para Deus. E aí, então, tipo assim, sabe o que é orar e sentir Deus de uma forma assim, nas pequenas coisas, assim, sabe? Eu lembro que eu tinha uma bicicleta na época que eu ia para a igreja, uma bicicleta muito velha, então ela caía muito a corrente. 5 vezes para ir, 6 vezes para voltar. Nossa infância. As mãos cheias de graxa. Isso, eu chegava na igreja direto pro banheiro para lavar as mãos. Então eu tinha muita vontade de ter uma moto. E eu lembro assim, Douglas, que um dia eu estava na igreja e o pastor ministrava sobre sonhos. E eu fui pro altar e ali eu fiz um voto com Deus. Eu disse, Deus, eu tinha um consórcio de uma moto, estava na segunda parcela. 1997. Eu tinha feito um consórcio de uma Titan 97. E eu disse assim, Deus, eu sei que tu podes, pai, me dar essa moto. Faz com que eu seja sorteado. E o sorteio era na segunda-feira, às 10 horas da manhã. E eu estava na celebração de final de semana. E eu era frentista nessa época. E eu pegava às 5 horas da manhã e ia até às 2 da tarde. Quando chegou ali 10 horas da manhã, eu já estava acompanhando no relógio, eu disse, nossa, agora lá em Florianópolis está sendo o sorteio da moto. Falei para os meus amigos e tal, e passou, um pouquinho antes até do horário das 10 horas. Quando chegou 10h05, eu estava abastecendo um carro e na hora, Douglas, eu senti. Eu ganhei a moto. Deus me falou. Tua moto foi sorteada. E eu comecei a gritar no posto. Eu estava abastecendo, até o cliente ficou espantado, os meus amigos, tinha a Marcela, que era uma moça que trabalhava comigo também, eu dizia assim, Marcela, eu fui sorteado na moto, mas como que tu sabes? Eu senti agora, e eles até riram de mim. Cheguei em casa falando para minha mãe que eu tinha sido sorteado na moto, e por quem eu encontrava eu dizia, olha, eu ganhei a moto, mas nenhum sinal. Naquela época, quem era sorteado no consórcio recebia um telegrama. Então não era por telefonema ou por e-mail. Naquela época era por telegrama. E passou uma semana e nada, passou 2 semanas e nada. Então a minha mãe, todo mundo que eu falava, Júnior, eu acho que não é bem assim. Você se enganou. E um dia eu chego em casa, minha mãe chega com uma caixa
de sapato, ó filho, um sapato para ti. Quando eu peguei a caixa estava bem pesada, assim, eu disse, o que tem aqui dentro? Que sapato é esse? De ferro? Que eu abri, era um tijolo. Aí eu tirei o tijolo de baixo, o tijolo tinha um telegrama. Eu tinha sido sorteado na moto. Uau! Na segunda parcela. Então ali eu pude ver, não só ali, mas o que eu quero dizer para você assim, é que Deus, ele cuida dos mínimos detalhes. Né? Ele está sempre nos ouvindo, ele está sempre presente. Então eu já orei, Douglas, para Deus consertar a resistência de chuveiro. Meu filho tinha 3 anos, eu orei, levantei as mãos e eu disse, Deus, eu sei que tu podes. O meu filho precisa tomar banho na água quente, está frio. Eu posso tomar na água gelada, mas o meu filho não. E naquele dia eu orei, levantei as mãos e eu orei, expulsei, né, toda a influência maligna daquele chuveiro. Sai desse como chuveiro. Diz o outro, né? Fiz uma oração forte. E quando eu coloquei a mão na água novamente, a água permanecia gelada. E o meu filho disse assim, pai, desliga e liga de novo. E aí eu pensei, é da boca dos pequeninos que Deus fala. Fato. Eu desliguei, quando eu liguei, a água estava quente. Uau. Eu, quando entreguei essa casa que era alugada, no contrato estava resistência queimada, resistência consertada. Então ali eu pude ver que o Deus que conserta a resistência é o mesmo Deus que curou a minha esposa de uma doença que estava levando ela à morte, autoimune. É o mesmo Deus que realmente curou a esterilidade dela, aonde ela foi diagnosticada que ela não podia ter filhos. O mesmo Deus que transformou a minha realidade. Então, para Deus não há limites, né? Tudo é possível aquele que crê. Então, essas experiências, né, respondendo a tua pergunta, foi ao longo dos anos, por etapas, aonde Deus foi me mostrando algumas coisas, eu fui tendo algumas experiências, mas partia de mim essa questão da busca. Então, eu sempre fui um cara de igreja, eu sempre fui um cara de ir nos retiros, eu sempre fui um cara muito presente, de ler a palavra, de fazer meu devocional. Foi nessa época que você começou a descobrir que você conseguiria ter esse devocional conforme você fez aqui nesse livro? Ou isso aconteceu depois? Não, isso não foi nessa época, porque daí eu casei aos 22, me formei, eu estava no 7º período, aos 22 anos eu estava fazendo a faculdade de economia. Quando eu estava no 7º período, eu tinha 22 anos, eu estava casado, eu estou um dia falando com Deus, e eu até então não tinha perguntado para ele em relação à minha vida profissional. Eu tinha sonhos, mas eu não tive aquela conversa de perto com ele. E ele me falou que não era o plano que ele tinha para mim, eu fazer economia. Naquele dia, Douglas, eu fui na secretaria e eu tranquei a matrícula. No 7º período, me formando, estava na monografia já. Nossa. E aí a moça, eu lembro que a secretária até disse, é por conta de finanças? Eu disse, não tem nada atrasado aqui, é porque eu descobri meu propósito não é fazer economia. Não, mas estás no 7º período, ela questionou. Eu disse, moça, você não vai entender. Tem coisas que só entende quem vive. Então eu preciso trancar minha matrícula, porque eu preciso fazer outra coisa da minha vida. Na sexta-feira eu tranquei a matrícula, na segunda eu estava estudando teologia. Foi quando eu entrei em teologia. Aos 26 anos, eu me formei em teologia, fiz uma pós-graduação em teologia bíblica, e aos 29 anos, depois de 20 provas com Deus, depois de quase 4 anos orando, Deus, eu até não queria, mas Deus confirmava, eu plantei a Igreja Reviver com 8 pessoas na cidade de Itajaí. E aí nós começamos uma igreja, e junto com a igreja eu comecei todos os projetos sociais. Aonde foi uma dor na minha vida, virou projetos sociais. Por exemplo, eu fui órfão de pai vivo quando criança. Hoje eu tenho um orfanato, um abrigo de crianças de 0 a 12 anos. Eu fui órfão na adolescência. Hoje eu tenho um orfanato de adolescente, de 12 a 18 anos. Uau. O pai foi viciado. Eu não pude fazer muito pelo meu pai. Mas hoje eu tenho um centro de recuperação feminino que trabalha com mulheres viciadas em substâncias psicoativas e mulheres portadoras do vírus HIV, aonde a família não quer mais, a mulher já está como moradora de rua,
eu cuido dessa mulher até a morte, porque eu sei o valor de uma vida. Eu que nunca... meu pai nunca me levou no mercado para comprar uma bolacha, um iogurte. Hoje nós temos um projeto chamado Mercado Solidário, onde nós criamos um dinheiro solidário, e com esse dinheiro solidário as famílias carentes vão no nosso mercado e fazem as compras. Eu quero gravar boas lembranças na memória dos filhos, onde os pais compram e os pais realmente estão entregando nas mãos deles. Porque aquela passagem quando o filho pródigo sai de casa, ele chega um momento, a Bíblia diz que ele cai em si. E quando ele cai em si, ele diz para ele mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Então aquele filho lembrou da casa do pai, porque ele tinha boas lembranças. Douglas, boas lembranças faz com que você realmente volte para o propósito. Tem muita gente perdida que talvez até está ouvindo o nosso podcast. Que você que está afastado, você que está realmente precisando retornar para o caminho, lembre-se agora dos momentos mais íntimos que você teve com Deus, dos retiros que você participou, das palavras que alguém um dia entregou a você, né, dada por Deus. Traga a sua memória agora, né, para que você possa realmente refletir e ver que o caminho que talvez você esteja trilhando não é o propósito e o querer e a vontade de Deus. Então, o mercado solidário, ele traz esse ensinamento. Além de a gente conseguir sustentar uma família carente, a gente também traz essa marca, né? Esse cuidado para que os pais estejam realmente gravando na memória dos filhos boas lembranças, né? E eu que nunca pratiquei esporte, nós também temos alguns projetos de esportes. Então, aos 29 anos, quando eu plantei a Igreja Reviver, eu já comecei a plantar também todos esses projetos. E a igreja começou a crescer, e eu lembro que o mesmo Deus que consertou uma resistência, o mesmo Deus que me fez ganhar a moto, o mesmo Deus que transformou a minha vida aos 13 anos, o mesmo Deus que curou a minha esposa, o mesmo Deus que me levou para uma intimidade profunda com Ele. Um ano de igreja, só para edificar a nossa fé, eu já estava com mais ou menos cerca de 350 membros, era numa oficina, tinha 240 cadeiras plásticas e um banheiro só. Eu estava numa vigília com 20 pessoas e de repente Deus falou para mim assim, ó, Júnior, atravessa a rua e ora no terreno da frente. Aí eu disse para Deus assim, mas Deus, aquele terreno está avaliado em mais de R$1 milhão, eu não tenho esse dinheiro. Ele disse, filho, atravessa a rua e ora. Eu chamei aquelas pessoas e eu atravessei a rua e esse terreno, ele era um terreno alugado por uma empresa que vendia pedras de jardim, pedras, aquelas pedras de rio, enfim. E quando nós chegamos no terreno, Deus me deu um direcionamento para que eu pedisse para aquelas pessoas, cada uma pegar um punhado de pedra e lançar naquele terreno profetizando que aquelas pedras seriam transformadas em famílias restauradas no altar do Senhor. E eu levei 1 litro de óleo. Eu gosto muito de óleo. Eu sei que o óleo, né, tem outro sentido na Bíblia, mas eu gosto muito de ungir, de derramar óleo e tal. E eu peguei 1 litro de óleo e comecei a derramar no terreno assim, parecia um centro de Umbanda, né? Eu derramando óleo na madrugada, ele jogando pedra, aquela confusão toda. 4 dias depois, eu tô na frente da igreja, varrendo, chega um senhor e pergunta, queria falar com o pastor da igreja, sabes me dizer se ele se encontra? Eu disse, eu sou o pastor da igreja. Ah, mas eu queria falar com o responsável. Eu disse, eu sou o responsável. Ele disse, eu queria conhecer a sua igreja. Aí ele entrou, uma igreja de 300 metros quadrados, com 240 cadeiras plásticas, um banheiro apenas. Olhou aquela igreja. Ele bem assim, olha, eu não sou evangélico, eu sou católico, mas também não frequento. E eu sou o dono do terreno da frente. E toda vez que eu passo aqui na frente da sua igreja, algo dentro de mim diz que eu tenho que construir uma igreja para você. Resumindo, Douglas, ele construiu uma igreja para 800 pessoas sentadas em 6 meses. Uau!
uma das melhores sensações da vida é você comprar e outro pagar a conta. Entendeu? Eu comprava e outro pagava a conta, assim. Fato. Então Deus viu que tinha 240 cadeiras, eu tinha já quase 350 membros. Então a igreja estava pequena. E naquele dia um apontamento de Deus e a obediência, olha a importância de nós obedecermos à voz de Deus, né? Fez com que eu vivesse o milagre. 6 anos depois, aquela igreja de 350 que atravessou a rua e foi para esse lugar novo, já éramos 2.000 pessoas. Uau! Estou num culto, fazia 3 cultos aos domingos, eu estou no último culto da noite com 180 pessoas pro lado de fora. Naquele dia Deus disse, pega o óleo e vai ungir terreno. Lá vou eu tocar azeite em algum E terreno. eu fui ungir terrenos na cidade de Itajaí, só terrenos grandes. Apareceu um terreno para nós. Igor, vai lá embaixo comprar um azeite, por favor. Que aqui pra gente pegar um espaço maior aqui pro Espiritualmente Podcast. E apareceu um terreno, valor assim de milhões, e eu sentei com o proprietário, fazendo negócio com ele. Eu tinha o desafio, Douglas, de construir uma igreja que Deus tinha me falado para 3.000 pessoas sentadas. Me custaria 5 milhões de reais. E eu tinha R$ 1.850 na conta bancária da igreja. Hoje você não pega R$ 20.000 na conta bancária da nossa igreja. Por quê? Tudo que entra eu aplico em vidas. Se Jesus voltar hoje, ele não pega uma conta milionária. Porque tudo que entrou eu apliquei em vidas. Entende? E eu decidi, desde os meus 13 anos, viver pela fé. Então, todos os dias, eu tenho que viver do maná que Deus manda. Eu não guardo maná. O povo, quando saiu do Egito, quando guardava o maná que Deus mandava fresco, apodrecia. Né? Quando a gente retém, a gente impede realmente de provar da provisão de Deus. Então, eu tinha R$ 1.850 na conta bancária e com o desafio, assinando um contrato milionário, de construir uma igreja de 5 milhões. A minha diretoria, todo mundo ficou apreensivo, mas sempre acreditando que se Deus falou comigo, a coisa ia acontecer. Resumindo, em 1 ano e 2 meses, nós construímos uma igreja para 3.000 pessoas sentadas. Uma igreja linda, quando você ir a Itajaí, eu te convido para você conhecer. E sem ficar devendo nada para ninguém. Deus fez. Deus é dono do ouro e da prata, né? E a nossa motivação nunca foi estrutura. Nossa motivação sempre foi pessoas. Mas quando a sua motivação ela é correta e é realmente em pessoas, a estrutura Deus dá. Entende? Porque a estrutura também é importante. Para eu estar aqui fazendo esse podcast com você, tu tem que ter uma mesa, tu tem que ter um bom microfone. Então a gente não pode ser ignorante a ponto de dizer, não, a gente não precisa ter estrutura. Não, é importante. O fato é que a estrutura não pode estar na frente do propósito, porque o propósito sempre é maior do que a estrutura. A estrutura nos serve. O propósito nos dá sentido e nos coloca numa jornada profética. Você entende? Então é nesse sentido assim. E assim eu venho vivendo. Então nesse período, Douglas, de pastoreio, eu sempre trouxe para minha igreja um devocional de outros autores, porque foi o que me levou a ter essa intimidade com Deus. Mas chegou um momento, eu estava um dia orando a Deus e Deus falou fortemente no meu coração que eu deveria escrever um devocional. E aquilo despertou em mim. E eu comecei a escrever e a princípio o devocional era só para minha igreja e se tornou um devocional para todo o Brasil e para o mundo, porque agora a gente está traduzindo ele no inglês, no espanhol. Também nós vamos ceder para o Japão, porque lá tem poucas literaturas cristãs, então vou estar cedendo o livro também para aquele país, para aquele povo. Então eu vejo assim Deus avançando cada dia mais de uma forma tão linda, mas sempre por etapas, né? Sempre por etapas, assim. Se você me perguntar, Júnior, você tinha noção que
o Café com Deus Pai iria ter essa proporção? Não, eu não tinha essa noção. Mas hoje eu celebro a Deus por tudo que Ele tem feito, tem curado muitas vidas, tem transformado muitas famílias. Douglas, eu recebo todos os dias nas minhas redes sociais, no meu Instagram, mensagens de pessoas testemunhando daquilo que Deus vem fazendo através do devocional Café com Deus Pai. E hoje, como que você aplica essas disciplinas espirituais na sua vida, né? Porque ele é um devocional onde você vai passando orientações que Deus te dá para ajudar as pessoas a terem esse relacionamento com Deus. Hoje, você tem essa rotina diária? Como é que é isso para você? Eu tenho essa rotina diária e, assim, uma das coisas que eu aprendi é porque muitas vezes nada contra quem faz. Tá. Mas, às vezes, a gente se torna um pouco religioso. Para mim orar eu tenho que estar só de joelho, senão eu não posso orar. Não, você pode orar de joelho, você deve orar no chuveiro, você deve orar no seu carro. Chuveiro é até bom, né? Até bom. Resolve a resistência, se for de resistência. Sim, exatamente. E no chuveiro também, se quiser cantar, pode cantar, porque a voz parece que no chuveiro melhora, né? Então, o que eu quero dizer para ti é que a oração, ela tem que ser algo muito presente, não é só por um instante, eu vou... Não que a gente não faça isso, é importante a gente ser intencional. Eu vou fazer um propósito, eu vou orar nesse horário. Interessantíssimo. Mas o fato que não pode ser só aquele horário. Então, o resto do dia você não vai falar com Deus? Então, uma vida íntima com o Pai é uma vida de oração em todos os momentos. Nós oramos antes de começar o podcast. E por que nós oramos? Porque nós reconhecemos mesmo, né, que sem Ele a gente não consegue. Sem Ele a gente não vai adiante. Sem Ele a gente não é nada. E a gente precisa mesmo. Jesus, sendo Jesus, orava horas. Então, olha o quanto nós precisamos. Então, a vida de oração, ela tem que ser constante, né? Mas a Bíblia diz que nós temos que entrar no nosso quarto e orar no secreto ao nosso Deus. Com certeza, e nós temos que fazer isso. Então, tu tens que entrar no quarto e orar em secreto, mas você não pode sair do quarto e esquecer de Deus todo o outro período. Então, eu penso que o devocional, ele faz com que as pessoas se aproximem de Deus e criem um hábito. Porque a partir do momento que você começa a fazer um devocional, você medita naquela palavra, então aquela palavra ela fica no seu coração durante o dia, na sua mente, e aquilo vai te levando realmente a ter essa intimidade com Deus. Então a minha vida hoje ela é feita de devocional, de oração intencional, de oração durante o período de trabalho, ou se eu estou dirigindo, eu estou sempre me conectando a Deus. Sempre, para onde eu olho, eu vejo Deus. Não tem como você não ver Deus em tudo. Eu olho para você, eu vejo Deus. Eu olho para o menino que está nos servindo aqui, eu vejo Deus. Porque ele está ali, eu não estou olhando para ele, mas é perceptível que ele está prestando atenção, está participando, está cuidando das câmeras, está cuidando do som. E olha só, está servindo a nós, né? Então eu vejo Deus, porque o propósito dele realmente é servir. E Jesus serviu quando veio aqui na Terra como homem. Ele serviu de uma maneira tão especial que nos ensinou realmente que o mais importante não é aquele que senta na ponta da mesa, mas o mais importante é aquele que puxa a cadeira. Então, é no servir, é no aperto de mão, é no abraçar, é num sorriso, é numa palavra, é numa oração, é numa mensagem de WhatsApp, é numa mensagem de rede social, é numa postagem. Em todos os momentos você pode estar, de fato, levando Deus e realmente vendo Deus, porque nada somos sem a sua presença e precisamos, de fato, ter essa percepção, ter os olhos espirituais abertos e os ouvidos abertos para nos tornarmos, de fato, quem nós nascemos para ser. Eu costumo dizer, Douglas, que nós não somos seres humanos com experiências espirituais. Nós somos seres espirituais com experiência humana. Então, quando você entende isso, você abre um leque. E aí você começa a ver que Deus está em todo lugar, que Deus está realmente, né, falando com você em todos os momentos. Seja na vida de uma criança, seja na vida de um idoso, seja na vida, você presta atenção, você
realmente, poxa, eu tô aqui no podcast, o Douglas, ele tem alguma coisa que eu não tenho. Ele sabe de alguma coisa que eu não sei. Então, e eu sei de alguma coisa que ele não sabe, então juntos nós somos melhores. E assim a vida vai caminhando para realmente você cumprir o seu propósito e seguir o seu destino profético. Perfeito, maravilhoso. Agora, você constituiu essa igreja, junto com a graça de Deus, obviamente, recebendo a graça e a misericórdia de Deus, que sempre esteve presente, te conduzindo, te dirigindo em todos os seus passos. E hoje é um grande desafio para pessoas, até mesmo líderes que estão constituindo, pessoas que estão frequentando a igreja, muitas pessoas machucadas, muitas pessoas feridas, líderes que têm a dificuldade de conseguir fazer um trabalho realmente relevante. Obviamente a gente sabe que o dono dessa obra é Deus, mas quais foram as orientações que Deus te deu que tornou possível você conseguir hoje tornar esse ministério um ministério de sucesso lá na sua cidade e hoje você conseguir ajudar tantas pessoas? Sim, é muito boa a sua pergunta, até porque hoje na sede em Itajaí nós temos cerca de 6.000 membros, né, fora os visitantes. Então, é uma multidão de pessoas. Eu não consigo atender todas as pessoas, eu não consigo, né, superar as expectativas de todos. Então, eu tenho que ter, de fato, uma liderança que venha abraçar a todos. Então, nós temos que ser uma igreja que abraça todos. E quando eu falo abraçar todos, eu falo, inclusive, em ser uma igreja inclusiva. Por exemplo, hoje nós temos um ministério para autista, nós temos o Ministério de Libras, né, para toda a comunidade de surdos. Então, a gente se preocupou com todos os tipos, né, com todas as áreas, com todas as pessoas, enfim. E quando eu comecei a pastorear, eu pastoreei a igreja de 8, eu pastoreei a igreja de 20, eu pastoreei uma igreja com 50 pessoas, com 100, com 500, com 1.000. E aquela questão da etapa, né, do crescimento, eu fui aprendendo e Deus foi me ensinando. Mas lá no início do ministério, Douglas, Deus me levou a realmente, assim, conhecer algumas pessoas. Só os tolos não aprendem com os bem-sucedidos. Fato. Ninguém faz nada grande sozinho, e se fizer é porque não é grande. Entende? Então, tu aprende com muitas pessoas, e eu aprendi com muitas pessoas. E eu li um livro muito bom, que era na época, agora até veio uma nova versão, mas o livro se chama Uma Igreja com Propósito, do pastor Rick. Eu até estive na Califórnia visitando. Conheci outros pastores do Brasil também, que fizeram sentido, né, para aquilo que eu estava realmente buscando. E eu pude ver que igrejas saudáveis são igrejas que elas realmente pastoreiam dentro daquilo que o próprio Jesus deixou para nós, o grande mandamento e a grande comissão. Ou seja, hoje a Igreja Viver, ela caminha em cima de 5 pilares, que está no grande mandamento e na grande comissão. Amar a Deus sobre todas as coisas, grande mandamento, né? Adoração, meu desafio como pastor é levar a minha igreja a adorar a Deus. Amar o próximo como a mim mesmo. Então, é você realmente servir. Quando você ama, independente se você conhece ou não, você serve. Isso é amor. Grande comissão, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Evangelismo, missões. Então tem que ser uma igreja que adora, uma igreja que trabalha, que serve, uma igreja que faz missões. Ensinando, continuando ali a grande comissão, ensinando ou melhor, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, que é missões, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é quando você traz do mundo para o corpo da igreja. Então você tem a base que é comunhão, tu traz para comunhão e depois ensinando-os a observar tudo que lhes ensinei, Jesus disse, que é o discipulado. Então, para mim, uma igreja forte hoje e saudável é uma igreja que adora, uma igreja que serve, uma igreja que faz missões, que é uma igreja que não fica presa entre 4 paredes, mas é uma igreja para fora, que olha para as mazelas da sociedade. Assim como Neemias, quando recebeu o seu irmão Hanani, que Jerusalém estava completamente abalada, ele
foi para a presença de Deus, ele chorou, jejuou e se levantou como líder para transformar aquela realidade. Mas uma das coisas que me marca nessa passagem é que quando Neemias começa a fazer perguntas, como está Hanani, a terra dos nossos pais? Como está Jerusalém? E Hanani fala que o povo estava em ruína, que a cidade estava em ruína, que o povo estava envergonhado, que o povo estava realmente vulnerável. Naquele momento, ele se levanta como um líder catalisador. E o que é ser um líder catalisador? O catalisador num carro ele tem a função de transformar os gases tóxicos, resultante da combustão do motor, em gases inofensivos, ou seja, transforma. Um líder catalisador é um líder que transforma realidades. E como é que você transforma a realidade de uma cidade? Você realmente adorando a Deus, servindo as pessoas, fazendo missões, trazendo o povo do mundo para a comunhão da igreja e discipulando. Então hoje eu pastoreio a Reviver dessa forma. E junto, claro, eu fui criando uma liderança. Por exemplo, eu estou aqui alguns dias em São Paulo. E eu mas não recebi nenhuma mensagem de algum problema da igreja. Por quê? Porque hoje eu tenho líderes, eu tenho pastores melhores do que eu, porque eu costumo dizer que eu sou o técnico de um grande time, mas tem muita gente fazendo gol, para que realmente a igreja continue sendo pastoreada com muita excelência e de forma saudável. Você acha que esse é um grande desafio que hoje os líderes enfrentam por centralizarem todo o comando dos seus ministérios em si mesmo? Douglas, um pastor, um líder, ele tem o poder de paralisar o crescimento de uma igreja ou de deixar ela fluir e crescer. Nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável tem que crescer. Boa. Entende? Então, ou o pastor controla, ou a igreja cresce. Então, quando o líder, o pastor, ele é centralizador, ele impede de outras pessoas exercer o ministério e o chamado. E em determinado momento ele vai perder essas pessoas, porque essas pessoas não vão ficar no lado dele. E isso acaba paralisando o crescimento. E chega um momento que esse líder ele fica frustrado. Entende? Por conta dessa centralização da parte dele. Então, eu penso que é um desafio, sim. Nós precisamos confiar nas pessoas, nós precisamos, mesmo que vai acontecer pessoas nos traírem. A cada 12, um trai. Jesus tinha 12 e um traiu, né? Então, assim, nós não somos melhores do que Jesus. Então é assim, Douglas, na vida, a cada 12, um trai, entendeu? Então, agora, isso não pode ser o seu foco. Porque tudo que você foca cresce. Se você focar no traidor, no desleal, todo mundo vai te trair. Todo mundo vai te trair. E você vai eliminar todo mundo. Então, na vida nós temos sempre duas escolhas. Ou caminhar dentro do propósito para o qual nós nascemos, ou viver pelas circunstâncias. Qual é a sua escolha? Fato. Muito bom. Agora, em que momento que você entendeu que você deveria ajudar as pessoas a reconhecerem quem elas eram, a viverem o seu propósito e escrever esse livro aqui, Encontrei um Pai? Foi quando que isso aconteceu? Porque esse daqui, você disse, ele já tinha sido escrito. Eu relancei ele. E você fez um relançamento. Eu relancei ele. Ele tem 5 anos, esse livro, né? Foi quando eu realmente me despertei para escrever um pouco da minha história, porque eu comecei a encontrar muitas pessoas que não sabiam quem eram, pessoas que não sabiam a sua identidade. Então esse livro ele vai falar de fato dessa palavra, né? Identidade, de você reconhecer quem você é, de você realmente saber quem você não é e quem você pode se tornar, trazendo, claro, o meu testemunho no profundo, toda a minha história vai vir à tona nesse livro e ali as pessoas vão poder ver realmente que em Deus tudo é possível, porque eu sou uma das pessoas mais improváveis, né? Então, eu lancei e agora eu relancei ele porque eu acrescentei muitas coisas. E ele não é só um livro biográfico, onde vai falar da minha história. Ele é um livro que te mostra o caminho da cura também. Então, o livro Encontrei um Pai faz todo sentido e assim, 90% da humanidade, em algum momento da vida, sofreu de orfandade, né? Ou de rejeição.
porque existem muitos filhos de pais, órfãos de pais vivos, né? Então, assim, o pai não é aquele pai presente, aquele pai ausente. Talvez o pai não foi alcoólatra, que nem o meu. Mas é um pai que nunca deu a certeza que aquele filho era importante para ele. E isso acaba gerando também uma certa rejeição. E rejeição é um episódio onde você foi praticamente esquecido, abandonado, criticado, invalidado, comparado, indesejado. Entende? Então, isso, primeiramente... Toda rejeição, ela vira uma ferida emocional que depois, em um determinado momento, vai virar, de fato, um problema conjugal, sexual, financeiro, a ponto até de, muitas vezes, levar para uma doença no corpo físico. Você estudou teologia, né? Você buscou esse conhecimento. Quanto que você acredita que hoje ter o estudo teológico, buscar essa capacitação... A busca pelo conhecimento bíblico permitiu que você conseguisse alcançar tudo isso? As pessoas que estão buscando o conhecimento, o quanto que você diria para essas pessoas terem acesso à teologia? Ela foi um fator predominante? Não foi? Como que você enxerga assim, a busca pelo conhecimento na vida das pessoas? Eu vejo que isso é muito importante. Nós estamos vivendo um tempo, Douglas, que as pessoas... Porque assim, quando um soldado vai para a guerra, se você pegar um exército americano, eles têm todo um preparo antes. Eles têm estudos, eles têm preparo, eles têm na prática também, né, um preparo na prática, enfim. E eu vejo que muitos hoje, eles acabam entrando em alguns campos perigosos por não estarem preparados. Então não é simplesmente, eu conheci Jesus, simplesmente eu vou plantar uma igreja e começar algo que eu não tenho conhecimento, que eu não tenho um preparo, seja, né, em todos os sentidos, seja de conhecimento, seja espiritual, seja o propósito também, seja o chamado. Então é um conjunto de coisas. E não tem como você eliminar o conhecimento, né? Não tem como você eliminar o conhecimento teológico. Então, por isso que eu fiz, né, a faculdade, fiz uma pós-graduação, continuo estudando, porque eu penso que a gente não para, né? Todos os dias eu tenho algo para aprender. Todos os dias o Senhor me ensina, todos os dias eu tenho que realmente, né, me voltar para aquilo que é importante, que é a palavra dele. Então eu vejo que foi assim fundamental na minha vida, toda essa bagagem que eu fui construindo, que eu fui recebendo, né, ao longo dos anos, para eu chegar onde eu cheguei, né, a ponto de escrever 2 livros, o próprio Devocional Café com Deus Pai. Estou direcionando muitas pessoas para realmente estar na presença de Deus. Então, se eu não tivesse estudado lá atrás, eu acredito que Deus nem confiaria nas minhas mãos o que Ele tem confiado hoje. Aí tu pode dizer assim para mim assim, mas Júnior, tem tantas pessoas que não estudarem, Deus usa, claro que Deus usa. Mas eu não posso ficar esperando, eu não posso me comparar, eu não posso medir a minha régua com a sua. Né? Então assim, eu fiz a minha parte. Eu não perdi nada em estudar. E muitas pessoas não estudam achando, não, mas se Deus quiser eu vou pregar, eu vou falar. Mas vai chegar um momento que o conhecimento vai fazer falta, né? E a própria palavra de Deus diz, o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, é mais do que provado que nós precisamos de fato estudar. Muito bem, Júnior. É Rostirola mesmo? É Rostirola. A gente tava aqui nos bastidores, eu e o Igor, e agora? É Rostirola. Porque é Rostirola ou Rostirola? Não. E agora a gente ficava na dúvida. Aí eu fui caçar os vídeos na internet, aí eu tava lá, mas ninguém fala o sobrenome dele. Aí eu porque é difícil. Né? Aí eu vi o Reel seu, você falando seu sobrenome, eu falei, ninguém melhor que o próprio dono do nome pra falar. Sim. É um sobrenome italiano. É italiano. É italiano, E é Rostirola. A gente fala alto, né? Eu para ficar sentado aqui, porque eu sou de mexer os braços, eu sou, né? Se você olhar no meu Instagram, você vai ver os vídeos que tem lá, então eu tô falando alto, enfim, porque italiano é assim, fala né? Alto, fala eu ainda me controlo, gesticula. Exatamente, Pastor, nós temos algo aqui que a gente faz,
sempre antes de nós encerrarmos o nosso podcast, que é uma pergunta que nós fazemos para todos os convidados. Nessa hora todo mundo fica, meu Deus, o que vai acontecer, né? Meu Deus do céu. Então a gente já tava tão bom aqui, né? Mas é uma pergunta muito gostosa de responder, porque ela vem da nossa alma, né? Ela vem do nosso coração. A pergunta é, qual a mensagem que o Júnior Rostirola gostaria de deixar para as pessoas que estão ouvindo hoje aqui você nesse podcast? Qual a mensagem que você gostaria de deixar para todo mundo? Olhando para essa câmera aqui, fica à vontade. Ficou fácil a pergunta, né? É a mensagem que eu carrego, né? Eu tive realmente uma vida muito difícil, fui órfão de pai vivo, comecei a apanhar muito cedo, fui rejeitado em casa, rejeitado na escola, entrei em depressão, como eu falei aqui. E a mensagem que eu deixo para você é você realmente se entregar totalmente ao Senhor. É você se entregar a Jesus de forma assim, tamanha a ponto de você perder o controle. Porque a partir do momento que você perde o controle, você deposita sua vida, sua confiança nas mãos dele, você começa a viver o extraordinário. E você começa a andar sobre uma palavra, né? E a palavra é que você realmente, nele, você pode todas as coisas. Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Quando Pedro ele saiu do barco, eu não acredito que ele estava apenas andando sobre as águas, ele estava andando sobre a palavra de Jesus. Enquanto ele estava preso na palavra, ele estava caminhando. A partir do momento que ele olhou para os lados e prestou atenção nas circunstâncias, nos ventos contrários, ele começou a afundar. Então, a minha fala, né, a minha palavra é para que você realmente se entregue totalmente a Jesus, perca o controle da sua vida e permaneça na sua presença a ponto de descobrir a cada dia o seu propósito e viva de fato o seu destino. Muito bem, olha aí que mensagem profunda e poderosa para o seu coração. Nós vamos estar com o Pastor Júnior lá dentro da nossa comunidade, onde, obviamente, ele vai dar a dica dos livros dele, você já tem a dica dos livros dele. Inclusive, nós temos um cupom de desconto pela editora Vida, exclusivo apenas aqui para os nossos participantes aqui, inscritos do Espiritualmente Podcast, aonde você vai ter um desconto de 30% nos livros que você adquirir do pastor, que é esses 2 exemplares aqui. Você pode adquirir qualquer um deles através do link que vai estar aqui na descrição ou também através do QR Code que vai estar aí na tela, aonde você vai poder adquirir totalmente exclusivo para você, com 30% de desconto. O código ali, o cupom de desconto é Espiritualmente 30. Quando você for adquirir lá, você apenas coloca Espiritualmente 30 e você vai ter 30% de desconto aí em todos os livros do Pastor Júnior, tá bom? Mas ele vai estar lá dentro da comunidade também, a comunidade Espiritualmente, aonde lá dentro ele vai dar a dica de 2 livros que fizeram parte da jornada dele, da trajetória dele, vai compartilhar ali com vocês um pouquinho ainda mais daquilo que ele já compartilhou de conhecimento, tá certo? Para você fazer parte da comunidade, a comunidade ela é gratuita, você não paga nada para entrar, basta você clicar aqui no link da descrição ou apontar o QR Code, você vai lá para dentro da comunidade no Telegram e você vem fazer parte com a gente das pessoas que mais têm crescido espiritualmente no Brasil, tá certo? Venha fazer parte da comunidade espiritualmente com a gente. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Maravilhoso. A gente estava aqui no começo conversando, né? Como é que a gente vai conduzir? Como é que a gente vai fazer? E aí a gente perde o controle, entrega para o Espírito Santo e deixa ele fazer o trabalho. Com certeza, eu acredito. Ninguém faz melhor do que ele. Acredito da mesma forma, assim, né? E eu quero aproveitar e deixar o site do Café com Deus Pai. Perfeito. Porque lá tem parte do meu testemunho, lá também tem um pouquinho da minha história, então é cafécomdeuspai.com. Tem também minhas redes sociais, o meu Instagram, @jrostirola, Júnior Rostirola, na verdade. Mudei agora. Então, se você quiser acompanhar o meu trabalho, enfim, conhecer um pouquinho mais da minha história, você me acompanha nas redes sociais. Perfeito. Então acompanha lá, entra lá no Instagram, nas redes sociais. Tem YouTube também? Tem Júnior Rostirola. Também, tudo com o mesmo nome. Tudo o mesmo nome. Então pronto, entra lá no YouTube, no Instagram, procura, acompanha. Tem várias postagens que você faz lá constantemente, sua equipe, Sim. né? Dá pro pessoal te conhecer um pouquinho mais no Stories lá, apresenta um pouco da sua intimidade. Sim. Né? Porque agora o homem tá falando demais, tá conversando todo Pra mundo. quem nunca falou, agora tá falando bastante. Agora... Eu até tô com meio rouco por conta
conta de muitas agendas, né? De muitos compromissos também. Até perdi um pouquinho minha voz aqui. Mas deu tudo certo para eu estar aqui contigo. Quero agradecer o carinho. Douglas, um prazer em te conhecer. Parabéns pelo nome, Espiritualmente Podcast. Achei assim muito bom o nome assim. E legal. Faz muito sentido. Para mim, pelo menos, fez muito sentido. O espiritual, a mente, que por muitos anos eu fui cativo, né, de tantas mentiras, de tantas paralisias. E hoje eu sou liberto para a glória de Jesus e eu vivo a liberdade nele. E ouvindo a sua história, eu me inspiro demais, porque eu passei por coisas muito semelhantes, né? A parte do abuso na infância, abuso sexual, a parte da agressão física. Meu pai amarrava minha perna com uma corrente na cama, me deixava ali preso por horas. Eu sempre fui muito negativado nas palavras, onde eu nunca acreditei que eu seria ninguém. Eu fui crescendo nesse ambiente hostil, nesse lar disfuncional, até que eu encontrei Jesus aos 21 anos de idade, até que Deus foi me encaminhando, me direcionando por caminhos aonde eu fui entendendo o meu propósito, clarificando o meu propósito, e hoje fui muito ajudado por Ele. Tenho encontrado pessoas incríveis no meu caminho, como você, que quando compartilha, me faz crescer, me faz aprender e melhorar como ser humano, como profissional, que me permite ajudar mais e mais e mais pessoas. Então, eu me conecto muito com a sua história, com a sua trajetória, e fico muito feliz de ter recebido você aqui. Nós aqui da família do Espiritualmente Podcast agradecemos a sua participação, a sua equipe, a todo mundo. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela superação. Seu material é incrível. Eu tenho certeza que você vai passar por essa vida aqui. E com certeza, quando você chegar lá em cima, amém, você vai ser muito bem recebido lá, amém, pelo Pai. Glória a Jesus. Você tem um Pai que te ama. Amém. Né? Você descobriu Ele. Sim. E nós estamos descobrindo. E você também tem um Pai que quer acolher você, quer te dar segurança, quer te dar amor. Não importa aquilo que você viveu, não importa aquilo que você passou, qual foi a sua história, o quão dolorosa ela foi. Existe um Deus que quer curar você, que quer cuidar de você, que quer amar você, assim como amou a mim, assim como amou o pastor Júnior. Ele quer amar você também. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Vamos ficando por aqui no nosso Espiritualmente Podcast hoje, incrível, com o pastor Júnior. E eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui junto com a gente. Nos encontramos lá dentro da comunidade e nos próximos episódios do Espiritualmente Podcast. Beijo no coração, Deus te abençoe, até o próximo. Tchau!